Bom, Marcos, oi. breve. Sim, agora. É. Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui reunidos para a palestra A Criatividade e a Inteligência Artificial pode dispensar o humano, com a professora Lúcia Santaella, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite para trazer aqui as suas contribuições de conteúdos e debates ao nosso programa de pós-graduação em design da FAUSP. A professora é pesquisadora A1 do CNPq, graduada em Letras Português e Inglês, professora titular no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, tem doutoramento em Teoria Literária na PUC São Paulo e livre docência em Ciências de Comunicação na ECA USP. É criadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias de Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Publicou mais de 50 livros e cerca de 500 artigos em periódicos científicos no Brasil e no exterior. A professora Lúcia é bastante conhecida pelas contribuições da semiótica aplicada ao desenho industrial, que eu tenho certeza que vários de vocês já leram as contribuições dela para o campo. Portanto, agora eu convido a professora Lúcia para fazer a sua palestra. Por favor, professora. Muito obrigada pela apresentação, pela presença de todos. É um enorme prazer falar com alunos e professores da FAUSP, o prestígio que essa faculdade tem no Brasil e mais do que no Brasil. Então, um grande prazer. Esses são meus grupos de pesquisa. Estudos Peircianos tem 27 anos, o outro tem 12 anos, o outro tem 15 anos, e eu mantenho ainda, eu sei que a era da blogosfera está acabando, mas eu mantenho um acervo de trabalhos, porque os membros do grupo, de cada 15, 20 dias, produzem algum texto, e isso vai criando um acervo com os anos. Bom, eu vou falar desse tema, porque é um dos temas mais que estão em fervura. O que acontece com a criatividade humana agora que o ChatGPT produz imagens, não só o ChatGPT produz discursos, inclusive imagem, ele já está produzindo imagens, que imitam o poder humano. Então, eu vou ler para manter o tempo e para manter também a continuidade do meu discurso e daquilo que eu preparei para vocês. Então, que a IA generativa, tanto de texto quanto de imagens, a partir do final de novembro de 22, caiu nas sociedades humanas como uma bomba, não deveria, eu chamo também de meteoro, não deveria ser novidade para ninguém. Seus impactos não cessam de repercutir, especialmente porque se trata de uma indústria produtiva que afeta a cognição humana e que, estou na introdução, afeta a cognição humana e que evolui ininterruptamente, trazendo novos desafios a cada dia. Eu abri outro dia o ChatGPT e, em vez do 4, já estava o 5, sem eu nem ter pedido. Isso aqui essa frase, ela dá uma ideia do que está acontecendo. Em 21 de agosto de 2023, a revista Wired publicou uma matéria, 2023, poucos meses depois que a IA generativa tinha começado um pouco antes, que em apenas um ano foram produzidas 15 bilhões de imagens geradas por IA, poucos meses, generativa. Ou seja, imagens que resultam, não preciso explicar, de comandos verbais e que o sistema artificial traduz imediatamente em imagem. Se trata, evidentemente, de uma tradução intersemiótica, que não é feita mais entre humanos. Esse número de 15 bilhões
de imagens só foi alcançado pelas imagens fotográficas depois de 150 anos de sua existência. Eu gosto muito de citar isso aqui porque nos dá uma ideia. Então, eu vou falar primeiro de alertas. No dia 15 de outubro de 22, eu levanto esses alertas. Antônio Lavareda publicou um artigo na Folha de São Paulo, cuja introdução coincide com uma questão que eu tenho defendido à saciedade. Ou seja, a leviandade que deve ser evitada de nos pronunciarmos sobre temas em que não somos especialistas. Em primeiro lugar, porque temos de prezar a ética da vida intelectual. Em segundo lugar, porque nesta era da desinformação, supostos e pretensos especialistas, mesmo que de um modo não deliberado, também ajudam a alimentar os imbróglios da desinformação. Diante disso, quando sou chamada para me pronunciar sobre IA, aliás, em campos bastante diversificados, costumo deixar claro de que lugar vem minha fala. Desde sempre, meu interesse em tecnologia esteve dirigido para as consequências humanas das tecnologias. Muito mais do que aquilo que nós fazemos com as tecnologias, o importante é aquilo que elas fazem conosco. Mas quando esse interesse é focado na questão da IA, cada vez fica mais claro que não deverá haver qualquer atividade humana que fique imune a ela, enquanto ela continuar. Diante disso, torna-se igualmente notório que em cada área do fazer humano, sua interferência adquire características próprias e sui generis. Por isso, junto ao entendimento geral dos seus princípios e modos de funcionamento, tenho defendido a ideia de inteligências artificiais situadas, ou seja, a exploração do seu modo de agir e dos problemas que traz para campos específicos. Por exemplo, para o design. É diferente do que ela produz em um outro campo da saúde. E por isso eu tenho desenvolvido também, a partir dessa ideia da IA situada, eu tenho desenvolvido a ideia de uma ética situada. Então, por quê? É nesse contexto que reivindico a ética do meu lugar de fala. Áreas sobre as quais eu me julgo eticamente hábil a falar são educação e criatividade. Mas eu tenho também trabalhado muito, tenho uma certa formação, autoformação filosófica, e tenho trabalhado muito também com a questão da ética. Então, são os temas sobre os quais eu posso falar. São muitos os textos mais recentes que eu leio sobre criatividade e IA. Aliás, estou orientando 3 teses sobre isso. Entretanto, a maior parte deles, infelizmente, perde-se em generalidades. Lugares comuns, trivialidades, sem praticar aquilo que tenho reivindicado. A IA situada. A pessoa precisa ter um background para ela poder falar de IA e criatividade. O último texto que chegou a mim, enquanto escrevia esta palestra, discorria sobre como a IA pode impulsionar a criatividade. Então, eu pergunto, onde? Nas corporações? Nos negócios? Na economia criativa? No design? Na arte? Cada um desses campos apresenta
características e modos de criar que são distintos. As questões que enfrenta cada uma dessa área são diferenciadas. Os ideais e valores éticos também não são os mesmos. Quando essas diferenças não são marcadas, o lugar comum prevalece e a opacidade cresce. Por isso eu decidi colocar em foco a criatividade na arte e os problemas que enfrenta, já que se trata aí de uma interconexão que venho perseguindo e publicado desde que a IA generativa passou a conviver com cada um de nós. Então, eu passo agora para... Embora a crista da onda continue o ChatGPT e outros congêneres, o tema da criatividade está muito mais ligado aos sistemas de produção de imagem. Então, nesta apresentação, eu tenho como objetivo colocar em discussão este setor da IA generativa. Pois é a produção de imagens que enfaticamente traz o retorno de indagações estéticas que dizem respeito à criatividade e aderentes a elas, à originalidade. São os temas em redor, não é, da criatividade. A autoria, a autonomia, que ressurgem agora com novas roupagens. Na verdade, trata-se de um tema que tem despertado paixões. Sem muita espera, eu posso adiantar que esse tipo de paixão é, sobretudo, alimentada por um incurável antropocentrismo que considera insuportável qualquer tipo de competição, muito menos vindo de um sistema tido como artificial, com justamente aquilo que é tomado como o ápice da criatividade, da exclusividade humana, que é o nosso poder criativo. Mas eu vou prosseguir com mais vagar, pois, claro, este andor é bem de barro. Então, eu vou colocar o meu método de trabalho. Antes de tudo, chamo atenção para o meu método de trabalho. Desde a explosão do digital, que tanta disrupção econômica, sociocultural e política tem trazido, não me canso de reivindicar minha objeção ao imediatismo. Ontem eu comecei uma palestra dizendo isso. Nesse país, nós temos duas pragas. A praga da descontinuidade, quando alguma coisa começa a dar certo, ela é imediatamente cortada, porque somos autofágicos, e a segunda praga, que é mais recente, que se chama presentismo, o imediatismo, que infesta a nossa vida cultural e que, no mundo da arte, pode ser sintetizado, por exemplo, na ignorância ou esquecimento da existência de um Duchamp, de um Warhol, ou, para aqueles que ainda leem, de um Arthur Danto, entre outros, que souberam detectar emergências importantíssimas à beira da explosão do mundo digital. Já em 21, eu argumentava contra o presentismo, até encontrar em Ulrich Beck a denúncia de que o mundo está sofrendo uma surpreendente metamorfose que exige a transformação do horizonte de referências e das coordenadas de ação, que são tomadas como constantes e imutáveis por posições que se mantêm aprisionadas no presentismo, ou como afirma Jonathan Crary, nesse maravilhoso livro dele, Terra Arrasada, são posições que abolem o tempo
para funcionar em tempo real, privilegiando o agora e nutrindo a ilusão da instantaneidade e da disponibilidade imediata. Aqui eu também teria uma expansão a fazer com a filosofia da história do Walter Benjamin, que nos ajuda a nos livrarmos do imediatismo. A explosão da IA generativa e a consequente implosão de certezas prévias relativas às nuances, significados e narrativas sobre conceitos tais: criatividade, obra de arte, julgamento de especialistas e a formação de cânones, provocaram uma tendência que, a meu ver, deveria ser evitada. A saber, o esquecimento e ignorância de transformações tecnológicas nos processos de produção e criação visual, não é? Incluindo tudo que está dentro da economia criativa, e agora que vieram antes e que conduziram ao que estamos vivendo hoje. Tendo isso em vista, nessa apresentação, para eu ser breve, e didática, eu dividi em 3 partes, todas elas muito breves, em especial a parte 1 e 2. Não obstante a complexidade histórica e empírica de cada uma delas, a saber, 1, a arte digital e a criatividade antes da chegada da IA. Parte 2, a criatividade e a IA antes da chegada da IA generativa. E 3, os dilemas da criatividade na IA generativa. Então, vamos começar a primeira parte. Arte digital antes da chegada da IA. Desde o surgimento da fotografia, seguido dos recursos eletrônicos e computacionais, e então da multiplicidade de possibilidades abertas ao artista pelo universo digital, tudo isso constitui-se em pressupostos de continuidade, fundamentais para a compreensão das parcerias tecnológicas que os artistas têm buscado, e os designers também, ao longo de pelo menos 2 séculos, e que hoje culminam na IA. Isso não significa buscar um ponto de chegada que minimize a importância das discussões em torno do tema da IA, que é novo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que relembrar que, desde a invenção da câmera fotográfica, cada vez que uma nova tecnologia é incorporada ao trabalho artístico, isso provoca um retorno renovado das discussões sobre o estatuto da arte, da autoria e da criatividade. Precisamos considerar o fato de que todo o trabalho criativo em mídia e design hoje ocorre em ambiente digital. Isto é, envolve o uso de software, serviços e recursos online apropriados. Os criadores têm acesso instantâneo a inúmeros trabalhos feitos por terceiros, via redes sociais e sites especializados para compartilhamento de arte, fotografia, vídeo e música. Por exemplo, DeviantArt, ArtStation, Behance, SoundCloud, bem como sites com estoque de mídia, modelos e efeitos, por exemplo, Shutterstock, Adobe Stock e muitos outros. Eles podem assistir como outros criadores realizam tarefas e acessam
os arquivos de seus projetos de mídia, que podem, inclusive, ser visualizados no aplicativo que foi utilizado pelo criador. As alianças com as máquinas computacionais eram correntes nos modelos de 3D, que já faziam uso de algoritmos. Não são os mesmos de hoje, mas os algoritmos já estavam presentes no mundo computacional, que não eram, né, ainda algoritmos capazes de simular, como agora, efeitos. Não, mesmo naquela época, desculpem, simulavam efeitos de fonte de luz, sombras, neblina, transparência, translucidez, texturas, profundidade de campo, motion blur, etc. Quem tem textos maravilhosos sobre isso, que ele publicou nos anos 90, é o Arlindo Machado, Máquina Imaginário. Ele já estava trabalhando com tudo isso lá. Passemos, pois, para o segundo paradigma. Antes a IA, quando a IA entrou e começou a ser incorporada no design e na arte, antes da IA generativa, que problemas começaram a aparecer aí? Desde o final da segunda década deste século, discussões sobre diversos aspectos da IA, dentro e fora das academias, têm sido frequentes no exterior e também no Brasil. Então, vamos lá. Autoria. Algum problema aqui. Autoria. Não, é antes. Desculpem. Autoria. Criatividade. Não, eu vou pular. Eu vou pular esse slide. Então, olha lá. Modelos de 3D com uso de algoritmos feitos de sombra, luz, neblina, transparência, translucidez. É um prolongamento do vídeo do slide anterior. Motion blur, desculpe. Então, vamos ver agora autoria, criatividade, originalidade na arte em IA. Não é? Essas produções já começaram a aparecer 2010, 2000, até 2020, antes da IA generativa. Então, não se pode negar que o advento da IA trouxe novíssimos desafios para a criatividade humana, até o ponto do surgimento de um novo modo de produção criativa que vem sendo incorporado por designers e artistas e despertando o interesse de teóricos e críticos da cultura e das artes. Ontem eu estava na palestra de uma pessoa importantíssima na Adobe, e ele disse: estamos todos usando IA generativa. Então, grande parte dos desafios, só que precisa ver quais são os desafios, os problemas, especialmente éticos. Estou trabalhando nisso agora. Grande parte dos desafios advém do fato que, inseparável da discussão sobre criatividade e autoria, encontra-se o não menos complexo e controverso conceito de originalidade. Ariely e Manovich afirmam que cada vez que um marco tecnológico é alcançado, a trave da suposta pureza humana parece ir ainda mais longe. Quer dizer, a trave ela fica mais feroz, mas sempre relacionada com as suposições costumeiras quando se usam e se atribuem conceitos como inteligência e criatividade. Então, de acordo com Ariely
Ele começou a escrever gradativamente, capítulo por capítulo, dando a público, o Manovich com a Aurieli, dando a público e publicou mais recentemente o livro inteiro. Ele é importantíssimo, porque tem enormes qualidades. Então, de acordo com o diagnóstico de Aurieli e Manovich, com o qual minha tendência é concordar, a nossa percepção da IA e seus avanços costuma ser marcada, como também foi marcado o advento do computador, por uma perspectiva antropocêntrica de agenciamento e criatividade. Ou seja, isso aí é propriedade nossa. Não brinquem com isso. De resto, uma perspectiva de difícil superação, porque superar significaria descentrar o humano de sua pretensa soberania exclusivista. Ainda mais agora que se escreve sobre inteligência das plantas, inteligência das florestas, e na era do antropoceno tem que descentrar o humano. Então, felizmente, para os produtores criativos, as travas antropocêntricas não costumam funcionar. Quando a pessoa é realmente criativa, ela segue o seu caminho e o antropocentrismo sai da jogada. Quando surge algum recurso técnico, a veia da criatividade busca sangue novo em experimentações inéditas. Por exemplo, foi a invenção, que parece trivial, da bisnaga de tinta que possibilitou aos impressionistas levarem seus cavaletes para o ar livre, sem correr o risco de que a tinta ficasse seca. Pensem lá no que significou a tinta óleo para o Renascimento. Então, no que diz respeito à IA, os artistas e os designers, inclusive aqueles diretamente ligados à economia criativa, não tardaram a usar os recursos da IA em parcerias expansivas. Eu escrevi um position paper para a Unesco, comecei em 2020, e daí fui verificar o que os designers na Europa estavam, de fora da Europa, nos Estados Unidos, estavam usando já a inteligência artificial. Então, ainda antes da generativa. Então, em 22, Craig, que é um artista inglês da área de música, ele afirmava como os suportes como IA, aprendizado de máquina, sistemas locativos, realidade mista, virtual e aumentada, computação em nuvem e tecnologias ubíquas são constitutivos de uma cultura computacional que permite a expansão da criatividade humana. Poucas tecnologias, em tão curto espaço de tempo, tiveram tanto impacto na criatividade humana quanto a IA, resultando em práticas inovadoras, acompanhadas de análises acadêmicas e criativas de seus antecedentes e influências. Craig chamou esse contexto da IA criativa, esse contexto ele chamou de IA criativa, para, de uma perspectiva centrada no humano, abranger, por exemplo, arte robótica, obras de arte de IA buscadas em sites, artistas de IA, músicos artificiais, imagens sintéticas geradas por redes neurais, autores de IA e robôs jornalistas. De fato, provavelmente, porque vinha na sequência da arte digital ou computacional,
que já fazia uso, inclusive, dos algoritmos genéticos. Quem segue, não é, a produção da arte computacional, teve um momento que os artistas começaram a usar os algoritmos genéticos em suas produções. A IA, antes da generativa, não chegou a produzir uma celeuma cultural. Isso é interessante. No momento em que fez essas afirmações, Craig não podia supor o tsunami que viria com a IA generativa. Minha hipótese em relação a esse tsunami advém do fato de que, com a IA generativa, emergiu uma questão crucial, até então pouco explorada, ou seja, autonomia. Quando, sob a ação de um comando verbal, um sistema artificial é capaz de produzir uma imagem, é a competição, não só com a criatividade, mas, sobretudo, com a autonomia humana que entra em cena. Creio que vem daí um risco, ou seja, os rios de discurso, de espanto, de rejeição ou de euforia, que estão sendo produzidos sobre criatividade IA generativa. Então, vamos entrar criatividade, autoria e autonomia depois da IA generativa. Antes de entrarmos em discussões, é preciso levantar alguns sinais de alarme. Nem todos estão se dando conta, e isso é prejudicial a qualquer entendimento sobre as condições da inteligência artificial hoje, de que, na miríade de aplicações da IA, há uma multiplicidade de campos, é preciso diferenciar dois tipos principais de IA. A IA preditiva e classificatória, que é muito usada nas corporações e instituições, e, de outro lado, a IA generativa. A IA generativa é uma IA de uso pessoal. Por isso que os critérios éticos, inclusive, da IA generativa, são distintos. Pressupõem, mas são distintos dos critérios éticos da IA classificatória e preditiva. Ela é uma IA que nos coloca, aqueles que têm acesso, com a mão na roda de parcerias cognitivas e criativas antes inexistentes. Só precisa ter muito cuidado. Eu estava usando a IA, não, o ChatGPT, e ontem eu me divorciei dele porque ele aprontou. Precisa desconfiar dele. As implicações éticas são múltiplas, mas essa é uma questão para outro momento. Fiquemos agora com o tema da criatividade, que sempre foi e continuará sendo complicado. Mais do que complexo. Outro sinal de alerta vai contra todas as tendências que parecem naturais, mas não são, que é de antropomorfizar a IA. A IA sente, a IA tem moral, a IA é racista. Não. Não existe IA independentemente do humano. Então, não é ela sozinha que é a racista. E sentir, isso é uma característica, como eu já escrevi sobre isso. Por isso, o título desta minha apresentação, ao mencionar a criatividade da IA, é propositadamente equivocado. Por quê? Para que possamos colocar o equívoco em discussão. Por isso que eu coloquei essa pergunta. Ela pode dispensar o humano?
Embora possa parecer que sim, a IA não cria sozinha. Mas não só isso. Tudo parece indicar que daqui para frente o humano não criará mais sozinho, se alguma vez o fez, pois somos constitutivamente seres de linguagem, Faber e Loquens. Mas essa é uma discussão que nos levaria longe, principalmente porque somos também demens. Então, vamos lá. Diferentes das imagens tradicionais, as generativas não partem de rascunhos ou esboços, nem dependem de câmeras, que capturam, por meio de dispositivos sensórios, imagens perceptivelmente visíveis. Nem são ainda criadas a partir de modelos computacionais, que eram chamados nos anos 80 de imagens infográficas. Sim, os que são muito jovens, que estão me ouvindo, não podem imaginar o que significou nos anos 80. Não é esses efeitos de impacto, todo mundo querendo compreender. O problema das imagens sintéticas. As imagens de IA generativa, ao contrário, elas são geradas intersemioticamente, a partir de comandos verbais, para acionar gigantescos bancos de dados de imagens extraídas, tanto quanto possível, do registro existente da história visual humana. Então, certo parecia estar Floride ao posicionar o autor como um arquiteto de novas possibilidades, responsável pelas exigências, affordances, restrições que impõem às respostas que obtém do sistema. Um verdadeiro curador, em uma virada que não implica meramente uma intervenção no processo, mas uma conceitualização totalmente distinta daquilo que significa ser autor de uma obra. Tudo depende do propósito do artista e de sua insistência criadora para domar a tendencialidade algorítmica dos resultados probabilísticos. Então, eu dou como exemplo uma professora que vocês têm, não é, a honra de ter aí, que eu considero como uma grande artista. Uso como exemplo exemplar do uso da IA generativa a obra realizada pela artista Gisele Beigelman, na sua exposição Venenosas, Nocivas e Suspeitas. Até há poucos meses, não é? Até abril, ficou na Fiesp. Tomo, em especial, a criação de imagens de mulheres que ela pesquisou do passado. A par de uma estética política pelo reconhecimento de mulheres esquecidas, é também política a luta contra o etarismo dos algoritmos. Perdem para os algoritmos, não é? Por uma IA generativa, por favor, a imagem de uma velha, que chamam de idosa. Vem lá uma pessoa quebrada. Peguem lá a imagem que a gente tem de idosos. Vem galinha, pessoa pendurada no próprio corpo. Isso foi. Ela conseguiu, graças à luta, aos ajustes, desentendimentos e conciliações, ou seja, aos pactos com a IA, na perseguição dos propósitos que são da artista. A IA não tem outro propósito, senão os comandos que você dá para ela. De fato, a responsabilidade, portanto,
é nossa. A ética é nossa. Então, não fica colocando na IA a responsabilidade que nos cabe. De fato, para os artistas, qualquer coisa pronta que venha dos padrões da IA generativa não bastam. De resto, pouco vale. O que vale é a teimosia, a interação não repetitiva e transformadora de tirar a IA, tirar da IA o que o imaginário criador do artista exige. Gopnik, por exemplo, afirma que os sistemas como DALL-E 2, chamam DALL-E, né? Não operam com luz e sombra. Eles operam na história da arte. No reservatório, quase sem fundo, de imagens e que são treinados. E o poder das imagens reside em suas ambiguidades. Olhando as imagens, podemos nos fascinar por atmosferas e incertezas. De fato, tudo depende do diálogo criador que se instala entre o artista e o sistema, quando insiste na improbabilidade, e não na probabilidade estatística, e naquilo que ainda não se viu, e que podem resultar criaturas quiméricas e mundos impossíveis. Vou pular esse slide, que é o testemunho de uma pessoa maravilhosa, Fernando Londonho, da Colômbia, e parto para a conclusão e ficar no meu tempo. Olha aí, passei 2 minutos. Em suma, nenhuma tecnologia de linguagem sumiu do horizonte desde que foram inventados fotografia, fonógrafo. Aquelas que desapareceram, por exemplo, o telégrafo, então o fax, foram substituídas por tecnologias mais eficazes, mas com as mesmas funções. No caso da IA generativa para a produção de imagens, a decisão virá dos artistas e dos produtores visuais. Nós temos que prestar atenção neles, no que eles estão fazendo, e não nos nossos preconceitos. Se nos fiarmos no uso que os artistas fizeram ao longo da história e continuam fazendo das tecnologias que são colocadas ao seu dispor, nós podemos concluir com alguma certeza que a IA generativa veio para ficar, crescer e se multiplicar. E a responsabilidade por esse crescimento e multiplicação é nossa. Obrigada. Pronto. Muito obrigado, professora Santaella. Pronto. Não voltou? Voltou, está tudo certinho. Tá bom. Então... Bom, podia até gastar um pouquinho mais de minutos, não ia ter problema. Tá Obrigado bom. pela palestra. Não, estava bom, eu só pulei um pedacinho. Antes de iniciar aqui as perguntas, eu pedi, Lucas, por favor, desativa a gravação, por favor.